Dentro do processo de design de HC, a gente agora vai falar então sobre como é que vai funcionar a concepção ergonômica de interfaces. Então, basicamente a ideia, assim, né, infelizmente não tem receita de bolo para a gente produzir boas interfaces, né? Mas a gente já entendeu que precisa um ciclo onde a gente vai primeiro estudar, depois construir, daí a gente experimenta e finalmente a gente avalia, né? Então isso foi o que a gente viu nos modelos que são centrados no usuário. Esse ciclo, ele de fato, né, como eu disse, não tem receita de bolo para boas interfaces. O que esse ciclo faz é organizar um procedimento de tentativa e erro, né? Então, nos permitindo que a gente parta sempre de uma boa tentativa e vá sendo guiado por princípios e heurísticas de projeto. Então, a ideia é assim, quando a gente desenvolve um projeto, né, de uma forma ágil, a gente está o tempo inteiro tentando matar as nossas ideias, né? O tempo inteiro avaliando para ver se eu mato. Então, assim, qual é o objetivo? Né? Não é que eu quero destruir com uma pessoa que está desenvolvendo alguma coisa, mas eu quero que aquelas más ideias elas sejam mortas o mais rápido possível, porque se isso significa que ela não era boa mesmo. Então, quanto antes eu me livrar daquilo, melhor é. E aí, antes também eu corrijo os meus problemas e eu chego numa interface melhor, né? Então, por isso esses ciclos são bem importantes. A gente também, né, nesse processo de concepção ergonômica de interfaces, a gente usa princípios, usa heurísticas, tem uma lista de do's e don'ts de projeto, né, que é o fato de a gente usar a experiência de outros. Então, tudo aquilo que já foi feito e que já deu certo, né, a gente usa como recomendação positiva. Então, esse nosso modelo, né, que é o modelo que a gente vai adotar daqui para frente, né, ele é um modelo dividido em 4 etapas. Então, a primeira delas é o que a gente chama de análise contextual, né, que então é basicamente quando a gente faz o levantamento de requisitos, quando a gente conhece o nosso usuário, quando a gente tenta conhecer as tarefas e etc. Depois a gente passa por uma fase de projeto de interfaces, uma outra fase que é de prototipação e finalmente faz a avaliação. Então, lembrando que essas 4 etapas foram as etapas que a gente viu naqueles modelos da aula anterior, né? E que sempre é um processo iterativo. Tem que lembrar que de uma dessas fases, elas não são necessariamente sequenciais. De uma eu sempre posso passar para as outras. Bom, então vamos analisar muito rapidamente aqui essas etapas uma a uma, né? Então a primeira delas que a gente viu aqui era a etapa de análise contextual, né? Nessa hora aqui da análise contextual é onde a gente precisa analisar o nosso usuário, eu preciso entender e eu preciso conhecer o meu usuário, né? E a partir desse conhecimento que a gente faz lá usando as técnicas de UX Research, a gente então vai poder criar um modelo de usuário, né? Especificar um modelo de usuário. É nessa fase também que a gente faz a análise da tarefa de referência, né? Então eu preciso entender exatamente qual é a tarefa que o meu usuário quer executar com o artefato de software ou hardware que eu estou propondo, né? E é a partir dessa análise da tarefa de referência que eu vou conseguir elaborar um modelo de tarefas. É nessa fase que a gente faz a análise do estado da arte, né? Ou seja, que a gente vai buscar sistemas similares, né, que já existam, para entender como é que os outros estão resolvendo atualmente o problema que eu quero resolver. E aqui também que a gente vai olhar para os cenários, né? Então são lá olhar os casos de uso, exceções, né? Em que situação, em que local os usuários eles estão quando eles precisam realizar essa tarefa. A segunda etapa é a etapa de projeto da interface com o usuário. Então, é nessa etapa que a gente vai definir quais são as unidades de apresentação que a gente vai usar, né? Quais são as nossas telas, as janelas, os folders, né? A gente vê aqui um exemplo de várias janelas, várias telas, né? Para uma aplicação mobile. É aqui também que a gente define como é a sequência de apresentação delas, como é que eu navego de uma para outra. Então, criando um diagrama como esse, né? Eu começo sempre numa tela de login,
preencho os dados, se estão preenchidos corretamente eu passo para essa outra tela, se eu aperto no botão azul eu passo para essa outra e assim sucessivamente. Então não apenas as interfaces, mas a dinâmica de navegação entre elas. Isso é a etapa 2. Depois a gente passa para a etapa 3, que é quando a gente vai fazer os protótipos, né? E os protótipos, eles acontecem em vários níveis. Então a gente começa prototipando em papel, com um protótipo bem tosco, como a gente está vendo aqui, né? Onde o nosso objetivo é avaliar algumas coisas, né? Entender se está completo, antes de fazer as maquetes em editores de recursos, como a gente já vê nesse outro lado direito aqui, e a partir, né, validado o primeiro protótipo, se faz o segundo, validado o segundo. Primeiro a gente chama de baixa fidelidade, a gente faz o de alta fidelidade, e finalmente a gente faz um protótipo funcional, né, que é uma implementação muito perto daquilo que vai ser o produto finalmente. E na etapa de avaliação, né, então, para essa etapa a gente tem que implementar uma versão de trabalho e eu vou avaliar essa versão então. Então assim, cada uma das técnicas, cada uma das técnicas de prototipagem, ela tem uma forma de avaliar. Então existe um jeito para avaliar o protótipo em papel, um jeito para avaliar o protótipo em alta fidelidade, outro para avaliar o protótipo funcional e assim por diante, né? Em cada etapa eu vou usar uma técnica lá de UX Research, como a gente já viu, né, na aula passada. Então, basicamente, o nosso trabalho daqui para frente, ao longo desse semestre, vai ser responder essas 7 perguntas, né? Então, as 3 primeiras são quais são os meus usuários, quais tarefas vão ser suportadas e qual é o contexto de realização dessas tarefas. Então, quando eu responder essas 3 questões, eu vou ter minha análise contextual completa. Depois, a gente vai precisar responder a pergunta 4 e 5, ou seja, que comandos e ações o usuário pode realizar com a interface, ou seja, como é que a minha interface é, como é que os componentes da interface eles são apresentados para o usuário. Isso é o que a gente chama de fase de projeto da interface. Depois eu preciso provocar críticas, tá? E sugestões dos usuários. E eu só vou conseguir fazer isso quando eu mostrar para ele alguma coisa. Então, a pergunta 6 a gente responde prototipando. E, finalmente, a pergunta 7, ela é: o sistema e sua interface suportam adequadamente as tarefas dos usuários? Ou seja, aquilo que eu desenvolvi faz sentido? Tá bom? E essa pergunta aqui a gente responde com a avaliação. Então, assim, são as 4 etapas que a gente precisa considerar, né, nesse processo de concepção ergonômica de interfaces, e é isso que vai guiar daqui para frente o nosso trabalho. Então, vamos de novo lembrar, porque nunca é demais, né, apesar dessas perguntas irem do 1 a 7, né, apesar da gente sempre terminar com uma avaliação, apesar de a gente sempre começar definindo quem são meus usuários, percorrer essas questões é um processo iterativo, né? Então, a gente entendeu, né, resumindo aqui, que qualquer um dos métodos que a gente viu são todos centrados no usuário, eles passam pela análise, pelo design, pela prototipação e pela avaliação. De cada uma dessas etapas eu volto para qualquer uma das outras, né, e eles se integram perfeitamente bem no processo de engenharia de software, no processo de desenvolvimento, né, de software que a gente usa atualmente, sendo que todos eles são centrados no usuário. Então, desenvolver software interativo só faz sentido se o usuário ele participa. A chance de eu ter um resultado bom quando eu não escuto o meu usuário, quando ele não participa do processo, é bem pequena, né? Então, vamos sempre lembrar de convidar o usuário desde o início. Então, assim, a gente conclui essa primeira parte aí de introdução ao design de interação, né, onde a gente viu também como é que a gente faz a concepção, e a partir de agora a gente vai começar a entrar uma por uma nessas 4 etapas aí.